Bom, gente, vamos resolver alguns exercícios sobre limites, são os exercícios, eu tirei todos do capítulo 2 e foram os assuntos das primeiras aulas de inglês. Essas aulas que vocês viram agora nas últimas semanas, né? Basicamente um resumão de tudo, um exercício de cada coisa. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é para que vocês consigam entender mais ou menos aquela noção inicial de limites. Então, é o exercício 4 da seção 2.2. Ele está dizendo para a gente usar o gráfico da função f para dizer o valor de cada quantidade. Essas quantidades aqui, né? A, B, C, D, E e F. Se elas existirem. Se não existir, explicar por que elas não existem. Bom, vou apagar aqui. A primeira quantidade que ele pede é o limite quando x tende a 2 pela esquerda de f de x. O gráfico de f de x é essa figura aqui, mas o gráfico em si é essa linha vermelha, essa linha rosa, né? Então, f de x são essas linhas rosas aqui. O que acontece com essa função quando x tende a 2 pela esquerda? Se a gente vir aqui por essa linha e percorrer ela no sentido que ele está dizendo, ou seja, da esquerda para a direita, nós percebemos que o valor dessa função está tendendo para esse ponto aqui. Esse ponto aqui é justamente o x igual a 2. Então, eu estou tendendo para a direita com x igual a 2. Mas o que acontece com essa função quando eu chego nesse ponto? Essa função assume esse valor aqui no eixo y, que seria, na nossa escala aqui, né, que está de 2 em 2, ele seria o número 3. Certo? Então, o limite quando x tende a 2 pela esquerda é igual a 3, certo? Todos compreenderam? Vão dizendo ok no chat, certo? Se não, vocês levantam a mão que eu paro a apresentação. Bom, agora ele pede um limite quando x tende a 2 pela direita. Então, nós vamos pegar aqui esse gráfico do lado de cá e vamos seguir no sentido, vamos seguir no sentido de 2, que é para onde ele tá atendendo, né? Então, x tende a 2 pela direita. Vamos seguindo aqui, fazendo o caminho até chegar em 2. E aí, ele chega em 2 aqui, certo? Nesse ponto. Quando ele chega nesse ponto, o valor que minha função assumiu em y seria 1, que é 0, aqui é 1. Ok? Então, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita é 1. Ok? Certo. E o limite de f de x quando x tende a 2? Bom, esse limite aqui, ele não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Então, a resposta do item C que a gente tem que justificar é: o limite de f de x quando x tende a 2 não existe, porque os limites laterais são diferentes. Ok? Continuando. Letra D. E f de 2. Qual faz o valor que minha função f assume quando x é igual a 2? Bom, quando x é igual a 2, deixa eu apagar aqui para...
quando x é igual a 2, a nossa função assume esse valor aqui. É esse ponto aqui da bolinha fechada. Por que não é esse? Porque aqui a bolinha está aberta. Não sei se vocês lembram de conjuntos ou de a questão de domínio, né? Ou de imagem da função. Mas quando a bolinha está aberta, significa que essa função não assume o valor que está nesse ponto. Então, nós vamos ir para esse ponto aqui, que seria y igual a 3. Então, f de 2 é igual a 3. Ok? Agora, a letra E. O item E. Levantou a mão. E se os dois pontos tivessem aberto? Aí ele seria 3? Pronto, nós vamos chegar lá, viu? No último, Tá bom. para esse caso, certo? Certo. Opa, Ou diga, pode falar. foi sem querer dessa vez. Ah, tá. Certo. O item é o limite de f de x quando x tende a 4. Tá, vamos analisar os limites laterais, né? Se x tende a 4 pela esquerda, nós vamos chegar nesse ponto aqui. Se ele tender a 4 pela direita, também vamos chegar nesse ponto. Significa que o limite, quando x tende a 4, vai ser esse ponto que seria y igual a 4. Então, o limite de f de x, quando x tende a 4, é 4. Ok? E agora, o que... Eu não sei quem foi que perguntou agora. Quando o ponto é aberto, né? F quando x é igual a 4. X é igual a 4 seria... Deixa eu apagar aqui. Ai, nossa, é horrível esse negócio. Pronto. F de 4 seria 4. Mas, como eu falei, se a bolinha está aberta, significa que esse ponto não está no conjunto de imagem da nossa função. Então, f de 4, ele não existe. Simplesmente não existe. Se f de 2 aqui é igual a 3, porque essa bolinha está fechada, né? Voltando para o primeiro. Mas se ela tivesse aberta, esse f de 2 também não existiria. Ou ele poderia existir, mas estaria aqui fora do gráfico. Ele poderia estar aqui, não sei. O importante é que tivesse algum ponto fechado, né? Mas como todos estão abertos, então ele não existe. Resposta de f de 4 não existe, porque não pertence ao conjunto de imagem da função. Essa é a justificativa. Vamos para a segunda questão. Tem perguntas? Tá, deixa eu ver aqui. Porque quando x tendia a x, não existia e tendendo a 4 existe. Não entendi. X tendia a x. Não entendi a pergunta, Fabrício. Eu acho... x tem... entendi. Tá. Vamos voltar aqui. Porque x tendendo a 2... Porque x tendendo a 2 existia. Deixa eu apagar aqui. Tá. Porque quando x tendia a 2, não existia e tendendo a 4 existe. Quando x tende a 2, se a gente analisar tanto pela direita quanto pela esquerda, a gente percebe que quando ele tende a 2 pela direita, ele vai assumir um valor, que seria o 1, né? E quando ele tende a 2 pela esquerda, ele assumiria o valor de 3. Os limites laterais são diferentes. Portanto, quando o x tende a 2,
ele não existe. Se os limites laterais da função forem diferentes, então o limite da função não existe. Para que um limite exista, os limites laterais têm que existir. No caso de 4, se eu vier pela esquerda ou pela direita, em ambos os resultados, em ambos os casos, eu vou ter que meu limite vai ser 4. Então, se eu tivesse o limite quando x tende a 4 pela esquerda de f de x. Se eu viesse aqui pela esquerda, eu percebo que a função está subindo, né, até esse número aqui que é o 4, né? Se eu vier pela direita, então o resultado disso aqui é 4. E aí, se eu tivesse o limite de f de x com x tendendo a 4 pela direita, vamos analisar x tendendo a 4 vindo pela direita. Percebo que ele está vindo para o mesmo valor, certo? Que é o 4. Ou seja, quando o x tendeu a 4 pela direita e tendeu a 4 pela esquerda, a gente teve o mesmo valor. Ou seja, o limite existe e é igual a 4. Deu para entender? Fabrício, deu para entender? Mais ou menos. Assim, o que você não entende. Isso aqui é um teorema, certo? Eu não sei se eu tinha colocado naquele resumo que eu fiz, mas isso aqui é um teorema. Se os limites laterais forem diferentes, o limite da função não existe. Pronto, beleza. É uma regra, vamos dizer assim. Segundo exercício, nós vamos para a seção 2.3, o exercício 28. Calcule o limite se existir. O limite de h tendendo a zero dessa função 3 mais h elevado a menos 1 menos 3 a menos 1 dividido por h. Bom, uma coisa já está diferente aqui que é a letra. A gente só mudou o x para h. Mas isso não influencia em nada nas nossas contas. E aí, a gente percebe o seguinte, a gente tem uma potência negativa aqui. Se a gente tem essa potência aqui, por que a gente não representa isso em forma de fração? Isso significa esse 3 mais h elevado a menos 1 e esse 3 elevado a menos 1, que isso aí é a mesma coisa, é uma forma de representar isso aqui, 1 sobre 3 mais h. Se a gente tem um número em forma, assim, digamos que a gente tem essa função aqui, 1 sobre x. Eu posso representar ela dessa forma aqui, x elevado a menos 1. Se eu tivesse 1 sobre x ao quadrado, eu poderia representar ela como 1 sobre x a menos 2. Ok? Então, é só uma questão de tirar, é só modificar mesmo o expoente. É uma outra forma de representar. Então, eu tirei esses expoentes negativos daqui, transformei tudo em fração. E aí o que acontece? A gente vai ter que fazer um mínimo múltiplo desses dois termos aqui, para que a gente possa simplificar essa expressão aqui de cima. Mas por quê? Porque se eu pegasse o h tendendo a zero e jogasse aqui, fazendo substituição direta, eu ia ter uma divisão por zero, então eu ia ter uma indeterminação. Por isso que eu não posso resolver direto. Então a gente tem que manipular essa expressão para que o nosso resultado seja
seja possível ser resolvido, tá? Então, o mínimo múltiplo de 3H e 3 é justamente o 3 vezes o 3 mais H. Bom, o mínimo múltiplo comum de dois números, né? A gente faz assim. Vamos lá, vamos lembrar assim. Seria o 3 e o 3 mais H seria outro número. E aí, naquela regrinha, né, a gente dividia por 2. Se não desse por 2, a gente fazia por 3 e assim por diante. O menor número que eu poderia dividir aqui seria o 3, né? Então, coloco o 3 aqui e divido. 3 dividido por 3, 1. E repito, 3 mais H. 3 mais H divisível por que número? 3 mais H. Certo? Que aí daria 1. 3 mais H dividido por 3 mais H é 1 também. É um número dividido por ele mesmo, dá 1. Então, nosso mínimo múltiplo comum seria 3 vezes 3 mais H. E aí a gente coloca isso como sendo o denominador na nossa fração e vamos fazer aquela operação. Esse daqui dividido pelo esse número que está embaixo na primeira fração, multiplicado, eu acho que vocês não estão vendo o mouse, né? Dividido por esse, multiplicado por esse, dividido por esse, multiplicado por esse. Então, 3 vezes 3 mais H, dividido por 3 mais H. Eu tiro 3 vezes 3 mais H, dividido por 3 mais H. Esse é igual a esse, né? Então, eu posso cortar aqui e fico só com 3. Então, teria aqui em cima 3. Menos, de novo, 3 mais H, 3 vezes 3 mais H, dividido por 3. Ignorem isso aqui. 3 dividido por 3 é 1, né? E sobra só o 3 mais H. Então, eu teria menos 3 mais H. Perdoe aí minha letra muito linda. Então, vou reorganizar isso aqui. Deixa eu apagar aqui algumas coisas para ter mais espaço. Estão entendendo até aqui? Pronto. Aqui o resultado, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou retirar, eu vou pegar esse H que está aqui embaixo e vou passar ele aqui para frente. Como? Uma divisão de frações. O que é que a gente faz? A gente divide a fração, a gente multiplica a fração de cima pelo inverso da fração de baixo. Então, aqui embaixo eu tenho H sobre 1, né? Então, eu vou ter essa fração aqui de cima vezes o inverso dessa fração aqui de baixo, que é 1 vezes H, ou 1 sobre H, né? Vamos lá. Eu teria isso aqui. 3 menos 3 mais H vezes 1 sobre H, vezes 1, dividido por 3 vezes 3 mais H vezes H. O próximo passo disso aqui é a gente... Eu só tirei esse 1 daqui, né? Eu só passei esse H, esse H. Gente, cadê o negócio? Eu só peguei esse H que estava aqui, deixei ele aqui embaixo e esse 1 multipliquei por tudo que estava aqui em cima. Não mudou nada. Ok? Vamos lá. Agora, eu tirei esse conteúdo aqui que está no parêntese para fora. Então,
menos 3, menos com mais, menos H, ok? Vamos lá. Em seguida, a gente procura simplificar, né? 3 mais 3, mais 3 menos 3, a gente pode cancelar porque isso aqui dá zero. Então, eu fico só com menos H sobre essa expressão. Mais uma vez, eu tenho aqui menos H sobre esse H aqui. Eu poderia também cancelar os dois, só que como esse H está negativo, em vez de ficar com 1 aqui em cima, eu vou ficar com menos 1, certo? Então, cheguei a isso aqui como simplificação. E agora sim, eu posso substituir o H tendendo a zero. Resolver isso por substituição direta. Então, ficaria, se eu for substituir, né? Menos 1 sobre 3 vezes 3 mais H, a gente colocaria como se fosse valendo zero. E aí, a gente ficaria com menos 1 sobre 3 vezes 3, 9. 9 vezes 0, ou 3 vezes 0, 0. No final das contas, a gente ficaria com menos 1 sobre 9, ok? Ó, simplifiquei aqui, e aí ficar com menos 1 sobre 9, ou menos 1 9. Certo? Tudo ok? Entenderam até aqui? Tem uma pergunta. Ainda essa pergunta que Leandro fez, né, ainda é da outra questão. Se o número for positivo, ele tende pela direita, e se ele for negativo, tende pela esquerda. Não, Leandro. Isso tem a ver... Só para fechar aqui, alguém ainda tem alguma dúvida com relação a essa questão? Ficou claro? Ok. Deixa eu voltar aqui para a outra para mostrar a Leandro. Leandro, não é que o número seja positivo ou negativo e aí ele vai tender por um lado por o outro. Esse sinal de menos e esse sinal de mais que tem em cima dos números é para indicar o lado que ele está tendendo. Então, se o sinal aqui é um sinal negativo, significa que ele está tendendo pelo lado negativo do eixo X, ou seja, pelo lado esquerdo. Mas se ele está com um positivo, ele vai tender pelo lado direito, ou seja, pelo lado positivo. Pelo lado direito. Onde seria isso? Aqui. Esse lado aqui seria o lado negativo, né? Porque os valores que eu tenho de 0 os valores que eu tenho de 0 para cá são valores negativos, né? Eu tenho menos 1, menos 2. Esse é o lado negativo, esse é o lado esquerdo. E os valores que eu tenho para cá é mais 1, mais 2, mais 3. Esse é o lado positivo, o lado direito. Por isso que eles se representam com mais e com menos. Não é o sinal do número, é um sinal de representação para indicar o lado que eles estão tendendo. Deu para entender? Deu para entender, Leandro? Ficou alguma dúvida? Pronto. Pois então nós já vamos aqui para... Essa questão aqui não ficou dúvida não, né? Vocês entenderam? Vamos lá. É a seção 2.6 já, né? A gente já pulou bastante. Encontre o limite ou demonstre que não existe, gente. Vamos lá.
Encontre o limite ou demonstre que não existe. Bom, o limite, quando x tende a infinito, de x à quarta menos 3x ao quadrado mais x, dividido por x ao cubo menos x mais 2. X tendendo ao infinito. Se a gente fizesse, fosse tentar analisar aqui, né, de cara, eu tenho meu x tendendo ao infinito, um número muito grande e positivo. Então, x a quarta seria infinito a quarta, que seria infinito. Menos 3 vezes infinito, também infinito. Mais x, que também seria infinito. Então, seria infinito, menos infinito, mais infinito. Aqui em cima a gente teria um número infinito. Ok. Mas aqui embaixo, eu teria infinito, menos infinito, mais 2, que não influenciaria em nada, então a gente teria, no final das contas, 2 também, ou infinito. Então, isso é uma indeterminação. Como é que a gente resolve isso? A gente tem que, novamente, manipular a expressão para que isso se torne um valor, uma função que a gente possa resolver por substituição direta, por exemplo. Então, vamos lá. Qual a solução que eu apontaria aqui? A gente poderia dividir a equação, toda a equação, de cima e de baixo, pela maior potência de x do denominador. Maior potência de x do denominador, o denominador é o de baixo, tá? A menor potência aqui, a maior potência é x ao cubo. Então, eu vou dividir toda essa expressão por x ao cubo, tanto a de cima quanto a de baixo. E aí, eu fiz aqui, tá? X à quarta dividido por x ao cubo, eu tenho x. Menos 3x ao quadrado dividido por x ao cubo, eu tenho 3 sobre x. E x dividido por x ao cubo, eu tenho 1 sobre... Aqui era para ser x ao quadrado, tá? Faltou isso aí. X ao quadrado. Aqui embaixo também, x ao cubo dividido por x ao cubo, eu tenho 1. Menos x dividido por x ao cubo, 1 sobre x ao quadrado. E 2 dividido por x ao cubo, eu tenho 2 sobre x ao cubo. Isso aí não muda. E aí a gente poderia tentar fazer meio que uma substituição direta com esse infinito novamente, né? Então a gente ficaria com infinito, substituindo o x, né? Infinito menos 3 dividido por infinito é mais 1 sobre infinito. Isso aqui daria o quê? Infinito menos 3 dividido por um número muito grande, ou seja, qualquer número, na verdade, dividido por um número muito grande, ele tende a zero. Então, o resultado disso aqui seria zero. 1 dividido por infinito também é zero. 1 dividido por um número muito grande tende a zero. Aqui embaixo, 1 menos 1 dividido por infinito daria zero também. Mais 2 sobre infinito, zero também. Ok? Então, a gente ficaria com isso aqui no final. Infinito menos zero, 1 menos zero. Infinito dividido por qualquer coisa continua sendo infinito. Eu tenho um número muito grande, eu posso dividir ele por qualquer número que seja. Ele continua sendo muito grande. Então, o resultado desse limite aqui é infinito. Entenderam? Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Do A ao J, por exemplo, entendeu? Se eu ler a palavra assim, Ok, acho que ninguém falou nada, acredito que ficou tudo ok. Mateus.
A divisão, então, o x dividir pelo x ao cubo, né? Não é x ao Aqui? quarto. Sim? Sim, é pela menor potência do denominador. Maior, do caso. A maior potência, desculpa, a maior potência do denominador. Entendi. X ao cubo. Tá bom, então. O alfabeto fonético, por as voltadas. Para uma Beleza? forma em espanhol, é Vamos lá. observar a diferença das voltadas em português e em espanhol. Em português, pode... A seção, novamente da seção 2.6, o exercício 42. A gente tem que encontrar as assíntotas horizontais e verticais de cada curva. Só um minuto. De cada curva. E aí a gente confere o nosso trabalho por meio do gráfico que a gente vai esboçar, né? E das estimativas das assíntotas. Então, a primeira função que ele deu pra gente aqui foi essa. Y igual a x ao quadrado mais 1, dividido por 2x ao quadrado, menos 3x, menos 2. A gente vai começar procurando a assíntota horizontal dessa função. E delimitaria essa função. Então, lembrando da definição, né? Uma reta y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico de y igual a f de x, né? Do gráfico dessa função, se o limite dessa função... Nossa, faltou botar aqui o f de x, tá? O limite de f de x, quando x tende a infinito, for igual a um número, ou quando o limite dessa função, com x tendendo a menos infinito, seja também um número. Então, em ambos os casos, x tendendo a mais ou menos infinito, o nosso resultado desse limite tem que ser um número que a gente aqui chamou de b. E esse número, a gente teria então que y seria igual a... y igual a esse número seria a nossa assíntota horizontal. Então, o que a gente faria? A gente ia resolver esse limite, colocar essa função dentro de um limite, tendendo primeiro a infinito, depois a gente poderia colocar em menos infinito. Mas existem casos, por exemplo, funções quadráticas, que se eu colocar o x tendendo a menos infinito, eu vou ter, no final das contas, infinito. Então, o nosso resultado acaba sendo o mesmo do limite com x tendendo a mais infinito. Por isso que às vezes a gente só faz de um jeito. Então, vamos lá. Se eu pegasse aqui, limite de x ao quadrado mais 1, dividido por 2x ao quadrado menos 3x menos 2, quando x tende a infinito. Se eu substituir isso aqui, né? X ao quadrado dá infinito ao quadrado mais 1, que é infinito. Aqui embaixo eu teria 2 vezes infinito dá infinito, menos 3 vezes infinito, infinito. Então, eu teria infinito sobre infinito e isso não dá certo. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz na outra. Vou dividir todos os termos da função, numerador e denominador, pela maior potência do denominador. A maior potência desse daqui de baixo. Então, teria x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado. E a mesma expressão aqui embaixo também dividido por x ao quadrado. Teríamos, então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 1. 1 dividido por x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado. 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, ficaria só com o 2. Eu cortaria, né? E menos 3x dividido por x ao quadrado, eu ficaria com 3 sobre x. Vocês entendem, né? Essa parte aqui, operações questão da potência, por isso ficou só o x aqui. E 2 dividido por x ao quadrado, eu ficaria com 2x ao quadrado. 2 sobre x ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos analisar novamente o limite agora. O limite com x tendendo a infinito, tanto para a expressão de cima, quanto para a expressão de baixo. Lembre que a gente pode fazer isso, porque aquelas propriedades que a gente viu servem aqui. Então, o limite
da razão é igual à razão dos limites. Então, o limite quando x tende a infinito de 1 é 1. O limite quando x tende a infinito de 1 sobre x ao quadrado seria, se x ao quadrado é infinito ao quadrado, teria infinito. 1 dividido por infinito é 0. Aqui, deixa eu ver se eu já deixei pronto. Não, eu dividi mais ainda. Eu peguei novamente o limite, usei a propriedade limite da soma, né? Então, o limite quando x tende a infinito de 1, mais o limite quando x tende a infinito de 1 sobre x ao quadrado. O limite da soma é igual à soma dos limites. Aqui embaixo, da mesma forma, o limite da diferença é igual à diferença dos limites. Agora sim, o limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de 1 é 1. O limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito seria 0, porque 1 dividido por infinito é 0. Limite de 2 é 2. Limite de 3 dividido por infinito seria 0. Limite de 2 dividido por infinito, 0 também. Se a gente resolver isso aqui, então, 1 mais 0, 1. 2 menos 0 menos 0, 2. Então, nosso limite dá esse resultado aqui. Ok. Faça um joinha se entenderam. Até aqui, ok? Me respondam. Não me deixem no vácuo. Pronto. Beleza. Continuando. O que significa? Se eu achei esse 1/2, eu achei um número. Se eu achei um número, eu satisfiz a minha condição inicial aqui, né? Significa que y igual a 1/2 é uma assíntota horizontal da nossa função. Então, a gente já encontrou a assíntota horizontal. Agora, vamos encontrar as assíntotas verticais. Uma assíntota vertical ou seja, uma reta x igual a A, né? É uma assíntota vertical do gráfico de f de x se os limites laterais dessa função, eles forem iguais a mais ou menos infinito. Então, o limite, eu esqueci de colocar, desculpa, novamente aqui o f de x, gente, desculpa aí. Aqui vai ser limite de f de x. Então, o limite de f de x quando x tende a A pela direita tem que ser igual a mais ou menos infinito. E o limite quando x tende a A pela direita, pela esquerda, tem que ser também igual a mais ou menos infinito. Nesse caso das assíntotas verticais, a gente tem que encontrar um valor para o qual a função que está no denominador seja igual a 0. Aqui é um 0. Ou seja, a função que está no denominador é essa daqui, né? 2x ao quadrado menos 3x menos 2. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. 2x ao quadrado menos 3x mais 2, menos 2 igual a 0. Como é uma função de segundo grau, a gente vai encontrar as raízes por meio de Bhaskara, ou por qualquer outro método que vocês queiram usar. Mas por que encontrar as raízes? As raízes da nossa função é justamente o ponto em que essa função é igual a 0, então facilita muito o trabalho da gente. Se a gente achar os x para os quais essa função é igual a 0, a gente acha nossas respostas das assíntotas verticais, né? Então, se eu fizer essa aqui básica para essa função, eu não vou dizer passo a passo, as vocês já estão familiarizados, né? Então, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Substituo o valor de a, o valor de b e o valor de c aqui. E vou achar como resultado de Bhaskara, primeiro, o meu primeiro x, né? Então, a função quadrática tem 2x. Meu primeiro x seria igual a 2. E meu segundo x seria igual a menos 1/2. Tá? Ok. Esse foi o primeiro passo. Desculpa, esse foi o primeiro passo.
eu encontrei x igual a 2 e x igual a menos 2. Esses são, vamos dizer assim, as candidatas a nossas assíntotas. Nós vamos ver agora se elas podem ser assíntotas observando essas duas coisas aqui de cima. Vamos lá. Agora, devemos observar o comportamento da função nos casos em que o x tende a ambos os valores, pela direita e pela esquerda. Então, vamos lá. Vou pegar primeiro lá o x igual a 2. Se eu tiver o limite com x tendendo a 2 pela direita, dessa função aqui, eu vou ter. Aqui eu reescrevi, certo? Peguei x ao quadrado mais 1 e reescrevi assim. Eu poderia também ter feito aquele mesmo processo de dividir por x ao quadrado e aí no final tentar substituir. Mas assim dá certo também, eu só, como é que falo? Decompus essa expressão aqui de baixo nessas duas, tá? Então vamos lá. X tendendo a 2 pela direita. Aqui em cima, se eu pegasse um número muito próximo de 2, porém ainda maior do que ele, eu teria o quê? Eu teria um 2 ao quadrado aqui, mais um. Mas aí, como esse número aqui, tipo, eu não tenho um 2 ao quadrado, porque eu não estou substituindo o 2. Mas eu também não sei qual é o número. Seria um número infinitesimamente grande, extremamente próximo de 2. Então, isso aqui, esse x ao quadrado, ele teria um valor de infinito. E infinito mais 1 seria infinito. Ok? Certo. Então, a gente sabe que o numerador tende a infinito. E o denominador? Vamos lá. 2 vezes x. 2 vezes um número muito próximo de 2. Só que a gente não sabe qual é. Então, seria 2 vezes um número muito próximo de 2, um número, vamos dizer assim, infinito. Então, 2 vezes infinito daria infinito. Ok, um número muito grande, porém positivo. Porque, será assim, qualquer que seja um número que você multiplique esse 2, ele vai ser um número positivo. Aqui tem um mais 1. Então, o resultado disso aqui de dentro vai ser positivo. E aqui, se eu pegasse aqui um número muito próximo de 2, porém maior que ele, e diminuísse 2 dele, ele continuaria sendo um número positivo, porque esse x ele é um número positivo maior do que esse daqui. Então, 2 menos 2 ponto alguma coisa, menos 2 daria também um número positivo, ok? Está bem confuso aqui, vocês entenderam essa minha análise aqui? Me responda aí. Não pare, explique tudo de novo. Ai, gente, vocês são muito tóxicos. Vocês não me respondem. Mas tá bom. A fórmula de Bhaskara deu quanto? Tá. De Bhaskara? Sim. Bom, a fórmula de Bhaskara deu x igual a 2 e x igual a menos 1 sobre 2. Certo. Aí daí você fez o que eu esqueci? Eu me perdi. Você parou aqui embaixo? O resultado aí você botou onde? De quê? Do x igual a 2 e x menos 1 meio. Tá, a gente não achou x igual a 2, x igual a menos 1 meio? São as raízes da função. Sim. A função são zero. Agora a gente vai descobrir se esses dois valores eles são assíntotos da função. Certo? Como é que a gente faz isso? Vou explicar de novo, Daniel. A gente tem que analisar caso a caso, eles se aproximando pela direita e pela esquerda. Tanto para o 2 quanto para o menos 1 meio. Ok? Vamos lá. X tendendo a 2 pela direita.
Eu reescrevi essa daqui de baixo, coloquei aqui, certo? Se a gente pegasse aquela primeira, vamos ver se ficaria mais fácil de entender. Aquele primeiro modo que eu fiz aqui, né? Se eu partisse dessa parte aqui, né? Com x tendendo a 2 positivo. Não, acho que fica mais difícil. Fica mais difícil de entender aqui. Vamos ficar com aqui mesmo. O x tendendo a 2 pela direita. Então, lá, reescrevi isso aqui. Depois eu posso explicar para vocês como é que faz o passo a passo disso aqui. Mas vamos deixar para um segundo momento. Para a gravação não ficar muito grande, né? Então, 2x mais 1 e x menos 2 seria a mesma coisa de 2x ao quadrado menos 3x menos 2. Eu reescrevi isso aqui. E aí, eu vou pegar esse 2 e analisar como essa função se comportaria quando eu me aproximo dele pela direita. Então, vamos lá. Aproximar pela direita significa que eu vou pegar um número muito próximo desse aqui, no caso 2, só que esse número sempre vai ser maior do que ele, certo? Então, aqui em cima, seria um número infinito, assim, muito grande, próximo de 2, tá? Então, seria infinitamente próximo de 2. Então, aqui em cima eu teria infinito mais 1, seria infinito. E aqui embaixo eu teria 2 vezes infinito novamente, né? Mas observando no final das contas, o que é importante aqui, observar que esse resultado aqui de baixo, ele dá positivo dentro desse parênteses. E aqui dentro desse outro parênteses, a gente vai analisar agora. Se eu pego um número muito próximo de 2, mas ainda maior que ele, e subtraio 2 dele, eu não vou continuar com um número positivo? Quer dizer, se o meu número positivo é maior do que o meu número negativo, e eu faço a subtração dos dois, ou a soma, né? O meu número como resultado não vai ser positivo, porque meu resultado não vai conservar o sinal do maior. Então, se eu tivesse no lugar de x um número próximo de 2, mas maior do que ele, e eu fizesse essa conta aqui, eu teria como resultado um valor ainda positivo. Deixa eu pegar aqui a caneta. Tá? Então, o resultado disso aqui seria um número positivo. Certo? Então, na verdade, o resultado final disso aqui seria um número muito próximo de 0. Tá? Só que positivo. Ok? É bem confuso esse aqui. Eu espero não falar besteira para vocês. Ficou mais claro, Daniel? Deixa eu fazer os outros, acho que ainda tem vários. Então, eu teria que fazer a mesma análise para 2 tendendo para x tendendo a 2 pela esquerda também. E aí, faria a mesma coisa. Aqui em cima eu teria um número muito grande, então eu ficaria com infinito. Aqui embaixo eu também teria um número muito grande, menor do que 2, mas esse resultado daria positivo, vezes esse resultado aqui, que seria um x muito próximo de 2, mas também muito menor do que ele. Ou, muito menor do que ele. Muito próximo de 2, mas menor do que ele. Se eu tenho uma soma de... Esse 2 aqui é negativo, tá? Se eu pegar um número positivo aqui, próximo de 2, e diminuir 2 dele,
eu não vou ter um resultado negativo, porque esse número aqui, ele vai ser menor do que esse, lembra, né? Menor do que 2, muito próximo de 2, mas menor que ele. Então, esse x menos 2 daria um número negativo. Entenderam? Peguei o número x menor do que 2, subtraio 2, encontro algum número muito pequeno, mas negativo. O resultado desse produto daria um número muito próximo de zero, mais, eu tenho que fazer o jogo de sinais, né? Mais e menos, menos. Então, um número muito próximo de zero, mas negativo. Infinito dividido por um número negativo, então o resultado seria menos infinito. Ok, eu acho que agora deve ter ficado mais claro. Eu acho que eu expliquei melhor agora. Melhorou? Vamos continuar. A mesma análise que eu fiz para o x tendendo Eu acho, 2, o quê? eu acho que é porque ele dividiu o limite de cima e o de baixo. Aí fica o limite de cima, ele faz aumentar a substituição do x por 2. Aí depois divide, né? Isso pelo infinito. Sim, sim. Você poderia dividir isso aí em vários limites nas propriedades. O resultado final você fazia as operações, daria o mesmo. Tá bom. Tá bom. Agora o mesmo método, x tendendo a menos um meio pela direita e menos um meio pela esquerda. Vamos lá. Se eu pegasse o 1 meio aqui em cima, menos um meio aqui em cima, eu poderia aproximar esse número aqui de um número muito grande, ou seja, o resultado aqui de cima seria infinito. Se eu fosse me aproximar do meu x de 1 meio e elevando ele ao quadrado. E somando com 1, eu ia ter um número cada vez maior, e então eu teria um número, vamos dizer assim, infinito, um número muito grande. E embaixo, se eu pegasse o x, o menos um meio e fosse aproximando valores de 2 pela direita nele, ou o x, né? Então vamos lá. Se eu pegasse esse x aqui, se esse x fosse um número muito próximo de menos um meio, mas maior do que ele, tá? Lembre que, olha, menos um meio, vamos dizer que aqui seja o eixo x. Menos um meio tá aqui. Menos um meio. Se eu me aproximo pela direita, eu vou vir por aqui, né? Todos os números que estão aqui são maiores do que um meio, do que menos um meio. Então, se eu pegasse 2 vezes um número muito próximo de um meio, eu ficaria com mas maior do que ele, né? Eu ficaria com menos um número muito próximo de 1, tá? Por quê? 2 dividido por 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 1 meio. Não é igual a 1? Mas nesse caso eu não tenho um meio, eu tenho um número muito próximo dele, só que maior. Por exemplo, poderia ser 1, menos 1 não, menos 1 é maior, desculpa. Menos um quarto, acho. Menos um quarto. Eu ia conseguir aproximar esse valor aqui de 1, mas ele nunca seria 1. E esse número negativo, ele seria maior do que esse aqui. Então, meu resultado, maior do que esse aqui. Então, meu resultado dessa expressão aqui do meio, dessa expressão aqui, seria um valor negativo. Deu para entender? E aí, eu faria a mesma coisa aqui.
Se eu tenho x tendendo a menos 1/2, só que com um número ainda maior que ele, e diminuísse 2, aqui eu também teria... Não, desculpa. Só um minuto. Um meio menos 2, tá? Um número muito próximo. Eu acho que eu estou confundindo aqui na hora de explicar para vocês essa questão. Tô achando que esse sinal aqui seria positivo. Vamos continuar. Menos 1/2 menos 2, eu teria novamente um número negativo, né? Então, o resultado disso aqui, eu iria, no final das contas, somar esse número. Somar esse com esse. É isso aí. E aí eu teria um valor negativo. Ok? Aqui eu acho que eu expliquei errado, gente. 2 vezes menos 1/2. Ah, tá, entendi. Entendi, gente. Não, na verdade, aqui tenderia a um número maior do que esse, menor do que esse, na verdade, né? Seria um número menor do que esse. 2x seria o resultado de 2x seria um número menor do que 1. E esse valor seria, sei lá, um número negativo e um número positivo. Só que o número positivo, que é 1, ele continuaria sendo maior do que o número negativo. Então, esse resultado aqui, ele daria positivo. Desculpem aí, eu errei aqui. Minha cabeça já tá doidinha aqui com positivo e com negativo. Certo? Vamos continuar. Eu ia ter que tenho que fazer a mesma análise para x tendendo a menos 1/2 pela esquerda. Tá? X ao quadrado mais 1, eu teria novamente um número infinito. Tá? Um número muito grande. Se eu te fizesse agora menos 1/2, substituindo o x aqui, eu teria que esse número tenderia a um número negativo, mas bem pequenininho. Ele seria, sei lá, 1. Se fosse menos 1/4, que é menor do que 1/2, ele seria menos 0,5, né? E assim por diante. Então, esse número aqui, esse 2x, ele seria um resultado negativo. Porém, não, gente, calma. Pela esquerda. Não, desculpa. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Ele é um número próximo de menos 1/2, só que menor do que ele. Tá? E menor que ele significa que está mais à esquerda do menos 1/2. Então, poderia ser menos... nossa, 0,5... Seria 0,51, por exemplo. 0,5 não é 1/2, 0,51 já é um pouco menos 0,51, é menor do que 0,5. Então, o resultado disso aqui seria um número negativo, bem próximo de 1, só que ainda maior do que ele. Então, o resultado dessa expressão aqui dentro seria negativo. E o resultado dessa daqui de fora também seria negativo, porque se eu pego um número negativo e faço uma operação e somo com outro número negativo, subtraio, eu tenho também um valor negativo. Negativo com negativo dá positivo. Então, o infinito que eu tenho aqui em cima, ele vai ser com valor positivo. Deu para entender?
Deu uma enganchada no terceiro, mas acho que eu consegui contornar. Ok? Isso satisfaz nossa condição inicial. Qual é a condição inicial? É que os limites laterais dos dois x que a gente achou, eles fossem iguais a mais ou menos infinito. Isso significa que x igual a 2 e x igual a menos 1/2 são assíntotas verticais da função. O que nos resta agora é esboçar o gráfico dessa função. Esboçar significa não fazer exatamente como ele é, mas uma aproximação. Então, vou tentar aqui, porque com o mouse é horrível. Eu fiz esse eixo aqui, é o seguinte. Cada 2 pontos vale 1, né? Então, aqui vale 1 e aqui vale 2. Aqui vale menos 1, aqui vale menos 2. Aqui vale 1 e aqui vale 2. Aqui vale menos 1 e aqui vale menos 2. Então, vamos lá. Quais são minhas assíntotas? Qual é a minha assíntota horizontal? É y igual ao meio. Lembra que a gente descobriu lá no início? Minha assíntota horizontal é y igual ao meio. Coloquei ela aqui. O meio está aqui, ó. Não faço um braço. Minhas assíntotas verticais. X igual a menos 1/2, que está aqui. E x igual a 2, que está aqui. Ok? E aí o que acontece? Estava eu lá um belo dia, eu sou o x e eu estou indo a caminho de 2. Tá? Então, quando o meu x vai se aproximando de 2, ele começa a assumir valores, né? Vamos voltar aqui. A gente teria que voltar para cá para poder fazer esse grau. Quando o meu x está se aproximando de 2 pela direita, eu tenho que o meu resultado é infinito positivo. A gente tem que lembrar disso aqui. Quando ele está aproximando pela esquerda, é um resultado de menos infinito. E do mesmo modo, quando o x está se aproximando de menos 1 pela direita, ele é menos infinito. Quando está se aproximando de menos 1/2 pela esquerda, ele é infinito. Vamos voltar para cá. Então, vamos lá. Estava eu vindo e começo a me aproximar de 2. E aí, eu começo a tender a infinito, positivo, né? A gente pode lembrar que o mais infinito está aqui em cima e o menos infinito está aqui embaixo. Mesmo jeito aqui. Menos infinito, mais infinito. E aqui também. Mais infinito, menos infinito. Percebam que eu já comecei aqui acima da minha assíntota horizontal, certo? E aí, pronto. Cheguei infinito, caí. E agora? Se eu me aproximo de 2 pela esquerda agora, a gente lembra que ele começa a ir para menos infinito, né? Então, meu gráfico ficaria mais ou menos isso aqui. Quando ele se aproxima de menos 1/2 pela direita, ele também começa a ir para menos infinito. Depois que ele passa de 1/2, né? Vamos analisar aqui vindo pela esquerda agora. Quando eu vou me aproximando de menos 1/2 pela esquerda, eu começo a me aproximar de mais infinito. Então, minha outra ponta do gráfico ficaria mais ou menos assim. Deu para entender? Hein? Digam aí no chat. Lucas, Mateus, só como é que fala em Mateus? Que mais tá reunião? Lidiane, Leandro. Beleza, depois vamos continuar. Tem hora que nem eu enxergo o ponteiro do mouse. Pronto, um outro exercício. Ele é a mesma coisa do outro, assíntotas horizontais e verticais. Ok? Encontre as assíntotas horizontais e verticais de cada curva. Confira seu trabalho por meio de gráficos da curva e das estimativas das assíntotas.
Então, eu tenho minha função y igual a 2x ao quadrado mais x menos 1 dividido por x ao quadrado mais x menos 2. Primeiro passo, encontrar as assíntotas horizontais. Tenho aqui minha função, né? Lembrando que a gente tem que fazer essa função tender com x tendendo a infinito nessa função, para que a gente ache nossas assíntotas horizontais. Vou novamente dividir os dois, o numerador e o denominador, pela maior potência do denominador, que seria x ao quadrado. Então, daqui. E aí eu divido termo por x ao quadrado. Ficaria com 2x ao quadrado por x ao quadrado daria 2. X por x ao quadrado daria 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado. X ao quadrado por x ao quadrado dá 1. X dividido por x ao quadrado dá 1 sobre x, menos 2 dividido por x ao quadrado, 2x ao quadrado. Vou usar novamente as propriedades dos limites, né? O limite da razão é igual à razão dos limites. E o limite da soma é igual à soma dos limites. O limite da subtração dos limites. Analiso cada limite individualmente e vou ter limite de 2 tendendo a infinito é 2, limite de 1 sobre x tendendo a infinito é 0, né? 1 dividido por um número muito grande é 0. Novamente, 0. Limite de 1 é 1, limite de 1 sobre x é 0, menos duas vezes, né? Aqui outra propriedadezinha, né? É bem escondida. O limite esqueci o nome agora, multiplicação, né? O limite de uma função vezes uma constante é igual a constante vezes o limite da função. A gente tem 2 vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado é 0 também. Então, 2 vezes 0, 0. No final, ficaria com 2. Então, isso aqui no resultado eu teria 2. Então, 2, y igual a 2, é minha assíntota horizontal. Ok? Vamos lá. Assíntotas verticais. Mesma coisa, devemos encontrar as raízes da função que está no denominador. É essa função aqui. Ou seja, os pontos para os quais x ao quadrado mais x menos 2 é igual a 0. Lembra? Aqui a gente tem que ter o resultado 0. Então, vamos lá. Poderia usar Bhaskara ou simplesmente decompor essa função, como eu fiz aqui, né? X ao quadrado mais x menos 2 é a mesma coisa que x mais 2 vezes x menos 1. E aí eu teria x mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. X menos 1 igual a 0, x igual a 1. Então, temos então que as raízes são x igual a menos 2 e x igual a 1. Essas são nossas candidatas a assíntotas verticais. Vamos verificar, né? Testar os limites laterais. O limite, quando x tende a menos 2, pela esquerda dessa função. Novamente, ó, eu decompus aqui a função de dois jeitos para ficar fácil a gente analisar. Deixa eu pegar o lápis. Caneta. Vamos lá. Eu tenho menos 2. E vou analisar ele aqui em cima. 2 vezes x. 2 vezes um número. Vamos primeiro analisar aqui dentro, tá? 2 vezes um número negativo muito próximo de 2 daria um número negativo. Daria um número negativo. Sempre muito grande. Então, à medida que eu fosse aumentando esse número aqui, ele ia ficar um número negativo muito grande.
ia somar ainda esse número, um outro número negativo seria um 1. O resultado, no final das contas, ia ser um número muito grande negativo. Aqui, do mesmo jeito, eu teria um número muito grande negativo mais um número 1, que não influencia em nada também, tá? Então, no final das contas, eu também teria um número muito grande negativo. Aqui embaixo, eu teria um número negativo muito próximo de 2, mas nunca igual a ele. Inclusive, como eu estou vindo pela esquerda, seria um número próximo de 2, menos 2, mas ainda menor do que ele, ou maior, no caso. Eu fico confuso quando eu vou explicar isso, porque é o seguinte, menos 2 está aqui. Se eu venho pela direita, pela esquerda, os números que estão aqui, eles são, sei lá, menos 3, por exemplo, menos 4. Eles são, assim, em módulo maior do que 2. Só que se a gente fosse analisar com o sinal, eles seriam menores. Valores negativos muito grandes, eles são menores do que os valores mais à direita, eles são maiores do que os valores mais à esquerda. Tá? Mas vamos lá. X menos 2. Se eu me aproximo pela direita, ou seja, esses números que estão aqui, ó, eles são, sei lá, menos 2 ponto alguma coisa. Se eu tenho menos 2 ponto alguma coisa mais 2, eu teria menos 0 ponto alguma coisa. Ou seja, o resultado disso aqui seria um número negativo, tá? Porque o valor desse aqui seria, o valor de x seria um número maior em módulo que 2, tá? Se o número negativo é maior que o número positivo, o que nos resta é um número negativo. Mas e aqui? Se eu tenho um número negativo menos... Se eu tenho um número negativo menos um outro número negativo, eu também vou ter como resultado um número negativo, né? Ou não? Quer dizer, vocês acham? Sim, né? Ok. Ter um negativo aqui vezes negativo daria o quê? Positivo. Certo? Porque é o produto. Tá, o resultado é mais infinito. É porque a gente esqueceu de multiplicar o sinal daqui de cima também. Por quê? Esse número aqui não dá um número negativo muito grande. Esse também não dá um número negativo muito grande. Se eu multiplicar esses dois números negativos, eles vão dar o quê? Um número positivo muito grande. Então, teria, no final das contas, mais infinito. Entenderam? Ah, Carlos Daniel saiu da chamada. Será que ele não entendeu? Acho que ele não está entendendo. Mas, enfim, ficou claro para vocês? Continuar, né? Nós vamos fazer a mesma análise para os outros 3 casos, né? Gosto de explicar com lápis. X tende a menos 2 pela direita agora, né? Eu teria 2 vezes um número negativo. Vamos lá, vamos para cá de novo, né? Tem aqui o menos 2. E aí eu estou me aproximando por aqui agora. Então, meus valores estão sendo esses daqui. Seja, sei lá, menos 1,9 alguma coisa. Um número muito próximo de menos 2, só que ainda maior do que ele, ou menor do que ele em módulo. Então, aqui eu teria como resultado dessa multiplicação ainda um número negativo. Eu somaria esse número negativo a esse outro número negativo. No final das contas, eu teria um número negativo muito grande. Então, teria menos infinito, né? Aqui eu faço a mesma análise. O resultado também seria
menos infinito. Já vamos fazer direto, né? Então, menos com menos dá mais. Eu teria no final dessa multiplicação um número muito grande positivo. Ok? E aqui embaixo, eu tenho um número x muito próximo de 2, só, menos 2, só que ainda maior do que ele. Então, teria o resultado dessa soma aqui, esse número em módulo seria menor do que esse. Então, o sinal que prevalece é o do número maior, do 2, do mais 2, tá? Então, o resultado disso aqui seria um número positivo, ok? X, agora aqui, né? X seria, novamente, um número muito próximo de menos 2, só que ainda maior do que ele em módulo, menor do que ele em módulo. Então, esse número seria menor do que esse. Só que ele é negativo e esse aqui também. Se esses dois números são negativos, então o meu resultado aqui, ele também vai ser negativo. E se eu fizesse o produto dessas duas expressões, meu resultado seria um valor também negativo. E aí eu venho para cá, né? Se em cima eu tinha um número muito grande positivo e embaixo eu achei um sinal negativo, gente, eu estou falando de sinal aqui, mas seria, na verdade, um número muito, eu fiz isso nas outras vezes, né? Um número muito próximo de zero, quando eu fiz essa multiplicação, só que negativo, tá? Então, negativo com positivo daria negativo. Por isso que o meu resultado aqui seria menos infinito. Deu para entender? Eu nem pergunto se pode apagar, mas vocês também não respondem, né? Então eu vou apagar de qualquer jeito. Tá bom? Vamos lá. Novamente, vamos fazer o caso agora por 1 pela direita e por 1 pela esquerda. 1 pela direita. 2x menos 1. Se eu pego 2, multiplico pelo número. Esse aqui é, eu acho, os números positivos são os melhores de entender. Então, aqui seja a reta do x, né? Aqui seja 1. Eu me aproximo pela direita, por aqui. Então, os valores que eu vou pegar estão aqui, ó. Se eu pego um número muito próximo de 1, mas ainda maior do que ele, e multiplico por aqui, eu vou ter um número muito grande. Como o sinal dele é positivo aqui também, eu teria um número muito grande positivo. Se eu tenho um número muito grande positivo aqui e diminuo 1, ele continua sendo um número muito grande e positivo. Então, teria mais infinito. Novamente, se eu tenho um número, aproximando pela direita, muito próximo de 1 aqui, faria a mesma análise e acharia a mesma coisa, seria mais infinito. Eu somaria um número cada vez mais próximo de 1, mas esse número seria infinito e o meu resultado aqui seria um infinito positivo. O bicho pega aqui embaixo, né? Então, se eu tenho um número muito próximo de 1, mas maior do que ele aqui, eu vou fazer sempre. Eu teria sempre um número positivo aqui, no x, né? Mais outro número positivo. Então, eu acharia como resultado um outro número positivo. É isso? E aqui, se eu tivesse um número muito próximo de 1, ainda maior que ele, e diminuísse 1, eu também acharia um número positivo, né? Porque a magnitude desse número em módulo seria maior do que esse aqui, do que esse daqui em módulo, né? Então, se esse número que está em x é positivo e maior do que esse aqui que está negativo, então o sinal que eu vou obter aqui também vai ser positivo, né? Seria, no final das contas, um número muito próximo de zero, mas positivo. Ok? Na verdade, não sei se seria próximo de zero, porque aqui, né? Enfim, seja uma soma, daria um número muito grande. Acho que isso aqui, enfim.
mas daria um número positivo aqui embaixo e um infinito positivo em cima. Então, nosso resultado seria mais infinito. Ok? Vamos lá. Cadê? Sumiu o mouse. Cadê o mouse? Achei. Caneta. Mesma coisa. Agora o x tendendo a 1 pela esquerda, né? Então eu teria valores aqui. Tá? Seriam valores menores que 1. Aqui em cima, menor que 1, mas ainda seria positivo. Tá? Então seria um positivo. Só que o tamanho disso aqui ainda seria maior do que o tamanho disso aqui. Então, meu resultado aqui seria um mais infinito. Um número muito grande, mais positivo. Aqui do mesmo jeito. X muito próximo de 1, mas menor do que ele. De qualquer forma, como uma soma, eu não vou ter muita dificuldade para saber que isso aqui seria um mais infinito. Aqui embaixo, x mais 2, novamente é uma soma. Eu sei que vai ser um número menor que 1, mas no final das contas, como ele é positivo, esse meu resultado desse espaço aqui seria também um número positivo. Ok? Mas e aqui? É um número menor que 1. Então, qualquer número menor do que 1 que eu colocar no lugar desse x aqui, eu vou ter como resultado um número negativo também. Tá? Porque isso aqui seria, se fosse se fosse 0,9999 e eu diminuo isso disso, eu teria 0,001, seria negativo, né? Muito pequeno, mas ainda seria negativo. E aí eu faço o jogo de sinal, né? Mais e menos, menos. E aqui em cima, como era positivo, eu tinha mais infinito. Mais infinito com menos ficaria menos infinito. Ok, entenderam? Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá. O nosso esboço, né? Vamos trazer para cá nossos assíntotos, né? Nossa, eu não coloquei os valores? Coloquei. Tá aqui nossa assíntota horizontal, y igual a 2. Nossa assíntota vertical, x igual a 1 e x igual a menos 2. Tá? Ué. Não, ok. E aí vamos lá. Vamos lembrar o que aconteceu quando a gente vinha tendendo a x igual a 1 pela direita, né? Por aqui. O que aconteceu? Eu nem lembro mais, gente. Tendendo a 1 pela direita, ficou mais infinito. E tendendo a 1 pela esquerda, ficou menos infinito. Então, à medida que eu me aproximava, vamos lembrar que a gente está assim, próximo da assíntota, né? A gente está próximo aqui da assíntota horizontal. E aí começou a se aproximar de 1 pela direita. E nosso número começou a crescer infinitamente. Ok? Na verdade é assim, né? Então, enfim, assim começou a subir infinitamente quando eu cheguei perto de 1, x igual a 1. Também, quando eu estava me aproximando de x igual a 1, mas dessa vez pela esquerda, eu comecei a me aproximar de menos infinito, não foi isso? Não, curva muito ruim aqui, gente. Mas é mais ou menos isso, a gente se aproximaria assim. Tá?
mais ou menos isso e mais ou menos isso aqui, né? E quando eu me aproximo de menos 2 pela direita, eu começo a me aproximar de menos infinito. Quando eu me aproximo de menos 2 pela esquerda, eu começo a me aproximar de mais infinito. Ok? Vocês podem lembrar que aqui é mais infinito, que aqui é menos infinito. Mais infinito, menos infinito. Isso aí, lembrando que tem a ver com essas coisas que a gente fez aqui, tá? Com essa parte aqui. Essa seria nosso esboço do gráfico. Bom, os exercícios que eu trouxe para resolver foram esses. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. Enfim, estou aqui para saná-las. Tudo bem? Beleza, eu vou parar aqui a gravação.